porque ele sabe que a tristeza, ele sabe que a tristeza pode até durar uma noite, mas é apenas uma noite, porque ao amanhecer trará consigo alegria novamente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, continuemos firmes, alegres, porque o Senhor Deus é conosco e Ele é a nossa força. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Reis 5. Salinha para crianças de até 8 anos. Tem o culto das crianças lá também. Criança ora, criança intercede, criança também é cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe as nossas crianças, que é o futuro dessa igreja. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. 2 Reis 5, a partir do versículo 1, Deus vai falar grandiosamente com você. E a prova disso é que não é eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai trazer a mensagem. Eu sou apenas um mensageiro. Então Deus sabe aquilo que você veio buscar aqui essa noite. Deus sabe aquilo que está escondido no seu coração que você não contou para ninguém, mas Ele sabe. E a palavra de Deus fala que ela é penetrante como uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. Então, se você estiver na conexão, se você estiver preparado para ouvir, se você estiver de pé, a Bíblia fala assim: põe-te em pé e eu falarei contigo. Se nós estivermos hoje de pé para ouvir a palavra de Deus, Deus vai nos tocar de uma forma surpreendente, a qual ainda nós não fomos tocados, porque é diretamente proporcional. A partir do momento que nós vamos ao seu encontro, Ele nos recebe. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia fala que quando ela toca em Jesus, algo diferente acontece. Então eu te convido essa noite a sair da nossa zona de conforto, a entrar em conexão com os céus, e se necessário for tocar os céus, tocar o Senhor, e Ele vai nos ouvir e vai derramar sobre nós o Espírito Santo. Vai sair virtude e poder dos céus essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 2 Reis 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Só até aí, Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Deus, a noiva adornada, preparada para encontrar o Senhor nos ares. Deus, em nome de Jesus, me usa nessa noite com poder, graça e ousadia, Deus, para que esta palavra, Senhor, vá de encontro a pessoas que vieram buscar algo do Senhor essa noite. Eu sei que cada pessoa que se encontra aqui essa noite saiu de sua casa com o intuito, ó Deus, de buscar algo do Senhor, algo da parte do Senhor. Senhor, e vão encontrar, porque vieram no lugar certo e vieram, Deus, aonde o Senhor queria. Deus, foi conduzidos pelo Teu Espírito. Portanto, Deus, que a Tua palavra, Deus, venha tocar no profundo e escondido. Deus, em nome de Jesus, que essa noite venha trazer refrigério, cura, libertação, paz, em nome de Jesus, porque a palavra é Tua e o Teu poder se prevalece sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, a Bíblia vem contando a história de um homem chamado Naamã. A Bíblia fala que esse homem era um homem cheio de qualidades, era um homem dotado de características importantes, mas a Bíblia fala que havia algo na vida de Naamã que o impedia, que dificultava o processo na vida dele. Será que tem alguma coisa na sua vida que dificulta o processo?
Sabe que nossas vidas também é parecido com Naamã? Nós temos qualidades, nós viemos o culto, nós não voltamos o culto, mas tem algo na nossa vida que nós clamamos a Deus: Senhor, eu preciso desse milagre. Será que tem? Na vida de Naamã, quem olhava para Naamã pensava: esse homem tem tudo, mas aquele homem estava à procura de algo que faria toda a diferença na vida dele. A Bíblia fala que ele era leproso, e o leproso ele tinha que ser expulso. Ele não poderia ele não poderia assumir uma posição de destaque em lugar nenhum, porque ele era como se fosse pecador, e ele tinha que ser excluído da sociedade. E Naamã era. Tudo indica que a lepra de Naamã não era uma lepra geral, ela estava em estágio inicial, portanto, ele ainda era chefe, comandante. Mas quando ele entrava ali para se banhar no chuveiro, no seu quarto, ele olhava e via que em poucos dias o seu poder, o seu status, a sua fama iria descer por água abaixo. Só que Naamã não era um homem normal. Ele portava características a qual o Senhor olha para ele. Eu quero te dizer essa noite: se você tiver características especiais, o Senhor Jesus, Ele irá ao seu encontro, Ele irá te socorrer, porque Ele esquadrinha os nossos corações. A Bíblia fala que antes mesmo de nós falarmos, Ele já nos ouviu. E o salmista Davi é mais enfático em dizer, quando ele diz assim: mesmo ainda quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia, já conhecia o meu nome, já conhecia os meus dias. Eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, Ele te conhece mais do que você imagina. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, você pode até contar para Ele o que você está passando, mas você às vezes nem está entendendo, mas Ele entende cada detalhe do que você está passando. E quando eu digo isso, eu quero te dizer que às vezes você acha que já saiu do controle, mas o meu Deus, Ele tem controle de tudo e todos. A sua vida está nas mãos dEle, e Ele exerce total controle sobre a sua vida, sem sombra de dúvidas. A Bíblia fala, olha aqui que a Bíblia fala de Naamã. Primeiro a Bíblia fala que ele era chefe do reino da Síria, e depois a Bíblia vai apontar do característica, que ele era um homem grande, um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Ele era um homem valoroso, ele era um homem, um grande homem diante do seu Senhor, um homem de respeito. E o que chama atenção na vida de Naamã é que Naamã, mesmo estando em uma posição de autoridade, Naamã, ele tinha um bom relacionamento com seus servos, com seus súditos. E Jesus ele vem dizendo que se algum de vós quer ser o primeiro, que seja o céu de todos. Essa palavra que Jesus ensina é para nós. Se algum de vós quer ser o primeiro, então que sirva a todos. E ele vai dando um exemplo. O que Jesus faz? Ele pega um dia e vai lavar os pés dos discípulos. Não é assim? E a Bíblia fala que quando chega a vez de Pedro fala assim: não. É eu que tenho que lavar seus pés, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus fala assim: não lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus vem dando exemplo. A Bíblia fala que um dia João Batista estava pregando, e a pregação de João Batista era assim: olha, está vindo aí um
que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E a Bíblia fala que de repente Jesus chega perto de João Batista e fala assim: me batiza. Aí espera aí, olha o contraste. João está falando: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus está falando assim: eu quero ser batizado por você, irmão. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo o mistério? A humildade, diz a Bíblia, que ela precede a honra. Como seremos honrados sendo humildes? Tratando o nosso próximo como a nós mesmos, enxergando as necessidades e fraquezas. Muitas das vezes o nosso amigo do lado, ele comete algum delito, alguma falha, mas nós temos que entender a sua fraqueza. Assim também ele vai entender a nossa. Porque da mesma maneira que for que julgarmos, seremos julgados. Não é assim como diz a Bíblia? Então quer dizer que se nós entendermos a fraqueza do nosso amigo, ele também vai entender a nossa. É assim que diz a Bíblia. E Naamã era essa pessoa. Naamã, ele tinha um bom relacionamento com os seus servos. E é notável isso, que a Bíblia fala mais à frente, que quando ele vai ali estar com Geazi, o servo de Eliseu, que Naamã ele acha que vai ser recebido pelo rei, que vai ser recebido pelo profeta, afinal de contas ele ia com uma comitiva de soldados. A Bíblia fala que nada disso acontece porque Eliseu manda um servo falar com ele. A Bíblia fala que havia rios em Samaria, que eram rios bons, limpos, com muita água, mas a Bíblia fala que o servo de Eliseu, ele, trazendo uma mensagem do seu superior, que era Eliseu, diz para Naamã: você vai mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E a Bíblia conta, a história conta, que o rio Jordão era um rio poluído, era um rio de pouca água, era o pior rio de Samaria. E a partir do momento que Naamã recebe essa mensagem, ele fala: o que é isso? Primeiro eu acho que vou ser recebido pelo rei, depois eu penso que pelo menos o profeta vai vir de encontro a mim, mas nada disso acontece. Vem o servo e depois me indica o pior rio, um rio sujo. Eu já tenho uma doença. Ele pensava consigo que tinha uma doença de pele, e agora entrar numa água suja. E a Bíblia fala que ele desiste da sua bênção. Ele fala assim: eu não vou fazer nada disso, eu vou voltar. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em retroceder? Quantas vezes você até retrocedeu? Quantas vezes você até desistiu? Mas Deus colocou alguém para falar com você que a sua vitória está a caminho, está chegando, está perto e pode chegar hoje. Aleluia, pode ser hoje, assim como um dia chegou para nós, pode chegar para você hoje, agora, nesse momento, se você crer, porque tudo é possível ao que crê. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então toma posse, que a vitória é nossa, é do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, e quando Naamã ele decide voltar, a Bíblia fala que os seus servos chegam para ele e falam assim: olha, meu senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se acaso o profeta te pedisse uma coisa grande, tu não faria? Quando o servo fala com o seu chefe, que era Naamã, quando o servo de Naamã comunica com ele assim: se o profeta te pedisse uma coisa grande, tu não faria? Ele estava referindo assim: se ele te pedisse muitas riquezas, se ele pedisse tudo que você tem, você não daria? Sim. Agora ele te pede uma coisa tão simples e você não faz. É que ele entrou dentro do subconsciente de Naamã. Eu quero te dizer uma coisa: Deus nos pede coisa tão simples, e muitas das vezes a gente acha que é tão difícil. Pela complexidade que é o céu, a maravilha que é o céu, e a presença de Deus, como todos aqui já sentiram a presença de Deus, que ela é maravilhosa. O que Deus pede a nós, o que Deus cobra a nós, é tão simples.
E muitas das vezes nós abrimos mão da bênção por um prato de lentilha, assim como Esaú abriu mão da sua bênção por um prato de lentilha. Muitas das vezes nós fazemos isso. Olha para você ver Deus. Deus ele pede que nós não andemos viciados. É isso que Deus pede. E aí eu te pergunto, andar viciado, ser um viciado é bom? Deus quer nos ver livre das cadeias que nos prendem. E quando eu digo vício, não é só o vício da droga, da bebida, do cigarro. Tudo que te prende é um vício. A novela é um vício. A televisão é um vício. O filme é um vício. Se ele te prender, se você não conseguir dominar, se torna um vício. Mas Deus fala assim: olha, eu te chamei para você ser livre. O jogo de futebol não vai prender você de vir na igreja, porque você é livre para adorar. Nada prende aquele em Deus, porque ele é liberto. Ele foi livre das algemas que o prendiam. E a Bíblia fala que Eliseu, Naamã, ele dá ouvido ao céu. Isso me chamou muita atenção e foi um dos pontos principais dessa mensagem. E é o ponto principal que Deus quer falar conosco essa noite. Porque Naamã ele tinha um bom relacionamento com os seus, com as pessoas que estavam em posição hierárquica abaixo dele, os seus súditos, digamos assim. E muitas das vezes, será que nós temos comportado desse jeito? Será que nós comportamos da mesma forma que nós comportamos com o nosso patrão, com as pessoas que estão à nossa volta? Ou será que nós damos um atendimento diferenciado? A não ser o chefe, com postura, bom dia. Às vezes, o colega do lado, a gente esquece de dar um bom dia. O que é que está acontecendo isso? Algumas coisas podem ser mudadas, podem ser melhoradas. A Bíblia fala que Naamã, ele tinha um bom relacionamento. E a partir do bom relacionamento, ele recebeu a cura. Está entendendo o mistério? Então, se nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos, como diz a Bíblia, se nós tivermos amor por aqueles que estão à nossa volta, procurar o bem, somar na vida daqueles que nos perseguem, Deus vai usar aquele que está no meio de nós para nos promover. Vamos crer. Deus vai usar, às vezes, aquela pessoa que te persegue e ela vai te promover. Ela vai ser o canal de bênção na sua vida. Porque a Bíblia fala que um certo dia, tropas de sírias vagavam pela cidade de Israel. E a Bíblia fala que levaram cativo uma menina de israelita. E é interessante que isso me chama muita atenção. Olha para você ver. Se tem alguém que gosta de futebol, gosta muito de futebol, e ele chegar no grupo de pessoas, ele vai se enturmar com aquele que gosta de futebol. Se tem uma pessoa que gosta de determinada coisa, ele vai se enturmar com aquela. Se tem um fofoqueiro, ele vai enturmar com o fofoqueiro. Mentiroso com mentiroso. Idólatra com idólatra. Tem os grupinhos. Por quê? Se quisermos saber qual é a nossa personalidade, nem precisamos olhar para nós mesmos, é só olhar para quem está à nossa volta. Nós somos o reflexo das pessoas que nos cercam. Isso é real. É um ponto de reflexão. Quem está à nossa volta? Eu gostaria de ser como ele. Então, devemos mudar a nossa postura, nosso jeito de ser, porque estamos em débito. Naamã sabia observar qualidades, mesmo não sendo um homem israelita, mesmo não sendo ainda conhecedor da palavra de Deus. Quando uma menina israelita é levada cativa, Naamã fala assim: eu quero ela dentro da minha casa, porque ele viu naquela menina algo diferente. Aquilo conectou com ele, era a mesma frequência, sabe? Era aquilo que ele sentia. E é interessante que quando essa menina ela entra dentro da casa de Naamã, ela é bem tratada por Naamã. E eu provo isso dentro da Bíblia, quando a Bíblia fala assim: olha, que um determinado dia, essa menina que foi levada cativa de Israel,
ela era tão bem tratada e ela amava tanto a vida de Naamã, que ela chega para a sua senhora, a esposa de Naamã, e diz assim: quem dera se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta de Israel, Eliseu, ele seria curado dessa lepra. Está na Bíblia, quer ver? Está na 2 Reis 5:3, e disse esta a sua senhora: oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu acho um palavreado de carinho maravilhoso, que ela não fala assim: minha senhora, aconselha ao seu esposo que vá até Eliseu. Não, a gente sente que o desejo dela, que Naamã se encontrasse com Eliseu, era tão grande, que ela começa a proferir assim: olha, oxalá, quem dera, se Naamã conhecesse Eliseu, ele seria restaurado dessa lepra, porque ela amava a vida do seu Senhor. Por que ela amava? Porque o seu Senhor, Naamã, a tratava bem. E a prova que ele ouvia e tinha um bom relacionamento com as pessoas que estavam, que eram os seus súditos, é que ele dá ouvido a uma serva que tinha sido cativa, porque através de uma palavra de uma serva, ele vai de encontro a Eliseu. Não menospreze quem Deus colocou do seu lado. Ele tem a chave que Deus colocou para abrir os celeiros da vitória sobre a sua vida. E Deus fala assim: olha, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então cuida dela, zela dela, porque o mais eu te dou. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Qual que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quem tem valor para Deus? Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de fama? Deus não precisa de fama. A única coisa que Jesus quer é um coração quebrantado. E quando nós entregamos isso para Ele: Senhor, eu consegui mais um, Ele nos abençoou, Ele abre portas. Aquela menina estava sendo uma missionária, estava sendo uma pregadora, e Deus estava transformando a vida de Naamã. A Bíblia fala que Naamã mandou uma carta para o rei de Israel, e fala assim: olha, eu estou indo aí, e eu quero ser restaurado para ela. O rei de Israel, quando recebe a carta e lê a carta, a Bíblia fala que ele rasga as suas vestes e fala assim: eu sei o que esse homem está querendo, eu sei o que o rei da Síria quer, ele está armando contra mim, ele está preparando algo para romper com o contrato e invadir Israel. E ele fica preocupado, ele rasga as vestes. Eu quero te dizer uma coisa: busque a Deus, porque Deus te dará a visão. Porque tem pessoas que, quando a bênção está chegando, ele acha que é maldição, porque não consegue enxergar o propósito de Deus. Porque muitas das vezes Deus ele te coloca na cova dos leões para te dar vitória. Muitas das vezes Deus coloca você no vale para derramar o maná. Muitas das vezes Deus te coloca frente ao mar para você passar em terra seca, para ser um atalho. Está entendendo? Deus tem os seus mistérios. Ele não precisa da matemática, Ele não precisa da ciência, Ele não precisa da química. Ele fala e pronto, e acabou. Mas quem não está no direcionamento, quem não está conectado com Ele, fica atormentado. É igual o povo que seguia Moisés: e agora? O Senhor nos trouxe para morrer aqui no deserto. Toda hora estava questionando a Moisés: agora nós vamos morrer. Aí Deus dava o livramento. Passava um dia: agora nós vamos morrer. Aí Deus dava o livramento. Será que na nossa vida está assim? Será que nós confiamos no Senhor? Sabe aquela dificuldade que você passou? A sua vitória estava escondida nela, estava embrulhada nela. E todas as vezes que nós não enfrentamos o nosso adversário, nós perdemos uma vitória, uma grande vitória. Nós perdemos uma grande bênção, porque ela está embrulhada ali no meio. E quando nós vencemos, Deus nos dá a vitória. Quem não passa na prova não sai da escola. Enquanto nós não passarmos pela prova, nós não receberemos o diploma. Grave isso. Isso é sério.
A Bíblia fala que o rei de Israel não entendeu o mistério. Ele ficou atormentado. Mas quando isso chega no ouvido de Eliseu fala assim: não, pode mandar a mim. Eu sei o que é. Pode mandar, manda para mim. Porque tinha conexão com os céus. A Bíblia fala que Davi, segundo o coração de Deus, tinha os pensamentos e sentimentos do próprio Deus. Você também é coração segundo ao de Deus. Você tem coração segundo o de Deus. Porque os vossos pensamentos são os meus pensamentos. E os nossos desejos são os desejos de Deus. E é por isso que Ele cumpre em nós todo o nosso desejo, todo o desejo do nosso coração. Por quê? Porque os nossos pensamentos são os pensamentos dele. Nós estamos conectados com Ele. Eliseu manda vir, não vai. Acontece aquela série de coisas. Eliseu não aparece para Naamã. Geazi, um servo, fala com ele: olha, você vai ter que mergulhar no rio mais surdo. E não é uma vez só, não, é 7. Pronto, acabou. Mas não tem mais. É interessante que Deus, muitas das vezes, Ele nos prova de novo, nos prova mais uma vez, para depois nos dar a vitória. Como diz um pregador aqui na sexta-feira: está difícil, vai ficar pior, para depois ficar melhor. É interessante isso, o trabalhar de Deus. Sabe por que Ele faz isso na sua vida? Às vezes você não entende. Senhor, está difícil, o Senhor me deu mais problema. É porque quando Deus olha para você, Ele te enxerga uma joia preciosa. E a ciência não, os laboratórios, e a gente sabe que o ouro, que é a pedra mais preciosa, uma das pedras mais preciosas que nós temos hoje, e quanto mais ela é provada no fogo, mais brilho ela tem, mais resistente ela fica. Então a nossa preciosidade é da mesma forma. Quanto mais Deus nos prova, mais resistente nós fica, mais brilho a gente tem. E é por isso que Deus fala assim: prova mais uma vez, prova mais uma, porque eu quero que o brilho dela seja mais resplandecente, eu quero que o brilho dele seja mais resplandecente, eu quero que a resistência dele seja superior. E é por isso que Deus vai falando: prova mais, prova mais, prova mais. E quando Ele vê que está pronto, está preparado, aí Ele fala assim: agora para, porque agora é a hora da vitória, agora é a hora de regozijar. Esteja preparado rápido, para sair rápido do forno e para ser luz na escuridão, para resplandecer o brilho de Cristo. E Naamã agora está sendo provado. Está sendo provado lá na Síria. Ele vem caminhando. E agora ele chega. Ele acha que vai ser recebido pelo rei. Não é recebido pelo rei, é recebido pelo servo. Porque Deus está ainda forjando aquele que é puro. Purifique-se ainda mais. Ele que era um homem que ouvia as pessoas que estavam abaixo dele. E Deus está falando assim: vai ter que ouvir mais, vai ter que abaixar mais, porque se você quer chegar na minha presença, seja o servo de todos. Abaixe a cabeça, aprenda a servir, aprenda a se humilhar. Como diz aquele hino, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão o seu poder. É isso. Deus quer que muitas das vezes que a gente desça do pedestal. Deus quer que muitas das vezes nós nos humilhamos na sua presença. Aleluia. Porque os humilhados serão exaltados. Quando nós humilhamos, Deus nos coloca de pé. E Deus está forjando esse caráter na vida de Naamã. E a Bíblia fala que Naamã ele mergulha pela primeira vez e nada acontece. Segunda vez nada acontece. Quarta vez nada acontece. Quinta vez nada acontece. Sexta, nada. Está pior que eles. Que agora ele está sentindo dor. As feridas estão ardendo. Mas falta só mais uma vez. Eu quero te dizer, falta pouco para a sua vitória chegar. O número 7, o número da perfeição. A Bíblia fala que quando Naamã mergulha, eu imagino aquela cena, Naamã mergulhando. Talvez foi difícil sair da água. A sensação é agora.
Não tem 8 povos, é 7. 6 já passou. É agora ou nunca? Ele mergulha, imagina. Aí ele sai. E a Bíblia fala que a pele dele é como de uma criança. A sua cura tinha chegado. A sua vitória tinha chegado. Ele estava restaurado. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você essa noite? Mergulha mais fundo. Existe um rio que passa aqui, que sai do altar. Rios de água viva. E a Bíblia fala que ele que beber dessa água nunca mais terá sede. E é tão interessante quando se fala de água. Eu separei alguns temas que falam sobre águas. Deus vai derramar água viva sobre a sua vida essa noite, sobre as nossas vidas. E olha como é forte. Separei só algumas. Com Moisés, o que simbolizou a água na vida de Moisés? Águas na vida de Moisés foi a forma mais rápida de vencer uma guerra. Foi um arsenal de guerra. Foi a forma mais rápida de vencer uma guerra. A Bíblia fala que quando Moisés ele passa pelo mar, o mar se abre e ele passa. Atrás vinham os cavaleiros de Faraó. Enquanto os cavaleiros de Faraó pensavam assim: olha, nós vamos pegar, agora é presa fácil. Deus abre o mar, o povo passa e Faraó vai atrás. E a Bíblia fala que quando o Faraó entra, o mar volta ao normal. O exército inteiro foi destruído. Porque eu quero dizer uma coisa: o mar só abre para aquele que tem o general de guerra na sua frente. O mar não se abre qualquer um. O problema não desaparece para qualquer um, ele desaparece para você, porque o Senhor dos Exércitos caminha na sua frente. E ali o exército inteiro foi destruído. Na vida de Naamã, foi a maneira mais eficaz de ser curado da lepra. Foi a maneira mais rápida. A medicina não tem uma maneira mais rápida de ser curado da lepra do que Naamã mergulhando em águas. Davi, a Bíblia fala que Davi, quando ele decide enfrentar Golias, Saul fala assim: mas você não pode ir sem nada, sem uma armadura, sem uma espada. E aí a Bíblia fala que Saul ele pega Davi e fala assim: olha, pega o meu escudo, pega a minha espada, pega a minha armadura. Mas não serve Davi, porque Davi era franzino, ele era pequenininho, fraco, frágil. Ele não cabe dentro daquela armadura. Ou melhor, ele cabe, mas fica frouxo, fica vazio, fica pesado, ele não consegue andar. E a Bíblia fala que Davi tira tudo aquilo, porque o Senhor Jesus nos chamou para ser livre. Ele tira todo o fardo, todo o peso que nos impede de caminhar. Mas a Bíblia fala que Davi também não vai de mão vazia enfrentar o gigante. Quero te dizer uma coisa: você não vai de mão vazia enfrentar esse gigante. A Bíblia fala que antes de encontrar com Golias, a Bíblia fala que Davi ele desce em um ribeiro. E naquele ribeiro, nas águas daquele ribeiro, ele pega 5 pedras. Eu quero te dizer, nesse rio está a sua vitória. Também que aquelas pedras de Davi foi a arma mais eficaz contra o gigante filisteu. A Bíblia fala de Ezequiel. O que Ezequiel viu? O que foi o sentido de águas na vida de Ezequiel? A Bíblia fala que Ezequiel tem uma visão, que havia um trono. E primeiro ele fala de águas que davam nos tornozelos, depois águas que davam nos joelhos, nos lombos, e depois ele vai dizendo, eram águas tão profundas que não conseguia mais caminhar, e era necessário ir a nada. E depois o Senhor me levou para outra banda. E Ezequiel ele tem uma visão, e na visão ele vai percebendo que as águas daquele rio que saíram do trono de Deus, ela ia percorrendo o deserto. E ali onde havia sequidão, onde havia morte, onde não havia nada, a Bíblia fala que onde essas águas passavam, ia nascendo toda sorte de plantas, árvores. E a Bíblia fala que Ezequiel vai vendo mais. As árvores que nasciam, as suas folhas serviam de remédio para curar as multidões e as nações, e os seus frutos serviam de alimentos. E a Bíblia fala ainda mais que quando essas águas chegaram ao mar salgado, o mar morto, as águas se convertiam em águas doces. Eu quero te dizer, esse mar
fluindo aqui essa noite. Eu não sei como que está a sua vida, mas ao encontrar com a sua vida, ela pode estar do jeito que for, mas ela vai se converter em doce. Vai ficar doce, vai ter sabor de mel, diz Adamares. Glória a Deus, aleluia. Tem alguns outros tópicos, mas eu vou ao final. Quando fala de águas, a Bíblia fala sobre Pedro, sobre a mulher samaritana que toma da água e nunca mais tem sede. Pedro anda sobre as águas, sobre os problemas. E o último tópico que eu marquei foi Maria. Maria, quando ela estava na festa, ela apresentou Jesus um problema. E Jesus falou assim: traga para mim água, porque eu vou fazer a transformação. Deus, o Espírito Santo trouxe água aqui essa noite. Para quem quiser ser transformado, vai entrar do jeito, pode entrar sem corpo, pode entrar do jeito que for, mas vai sair diferente. Ninguém vai te reconhecer quando você sair, porque vai haver uma transformação, porque o Jesus da Galileia, Ele está presente aqui. Porque todos aqueles que passaram, glória a Deus. Passaram pelas águas, a Bíblia fala, o velho homem fica, mas e nasce um novo homem. Nós somos nova criatura. O nosso pecado, aquilo que nos prendia, ficou para trás, e nós fomos transformados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo o mal, através das águas do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: mergulhe nessas águas. Se necessário for, mergulhe mais fundo. Porque eu acredito que o último mergulho de Naamã, ele mergulhou mais fundo. É o último, eu vou mergulhar mais fundo. Mergulhe mais fundo. E quando Naamã mergulha, ele sai limpo. E é só isso que acontece na vida de Naamã? Não. A Bíblia fala que Naamã se converteu. A Bíblia fala que Naamã nunca mais se curvou a outros deuses. Eu quero te dizer uma coisa: a nossa vida, a partir do momento que nós encontramos, nós bebemos daquela água, como Jesus diz: bebereis dessa água e nunca mais tereis sede. Por que aquela mulher nunca mais teve sede? Porque a sua vida foi transformada. Teve uma transformação. Eu não prego. Deus me deu uma pregação de renúncia. Renúncia ficou para trás. Nós temos que ser transformados, porque uma vez que nós fomos transformados, o passado não nos prende. Ele não traz mais memória na nossa vida. Por quê? Porque houve uma transformação. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou aquele. Pode mudar até meu nome, porque aquele histórico eu nem lembro mais, porque eu fui transformado. Antes eu era servo, hoje eu sou livre. Antes eu era escravo, hoje eu sou livre. Antes eu não tinha poder, hoje eu tenho poder. Antes eu não tinha nada, hoje eu tenho um general de guerra. Antes eu tinha a morte como minha recompensa, hoje eu tenho a vida. Amém. Antes eu passava pelo vale sozinho, hoje eu passo com Ele. E é por isso que eu falo assim: olha, ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temerei o meu coração, porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor está com esta igreja. Quero te convidar agora a se colocar de pé. Eu gostaria de saber se tem alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu único Salvador, único suficiente Salvador. Hoje é um dia oportuno. O Senhor quer te batizar essa noite com águas vivas. A Bíblia fala assim, no livro de Isaías 4, Isaías 55: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Hoje é o dia oportuno de você encontrar essa água viva, que te lava de dentro para fora, que faz uma transformação na sua vida, que te faz ser um novo homem hoje em dia. Se tem alguém que ainda não confessou o Senhor como seu único suficiente Salvador e quer receber uma oração, vem aqui à frente. Os céus estão em festa e nós também iremos se alegrar com a sua presença. Todos já reconheceram Jesus como único suficiente Salvador? Amém. Então vamos fazer uma oração.
pedindo a Deus que nos leve em paz e em segurança e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado por essa mensagem. Senhor, nos faça mergulhar, Senhor, nessas águas que matam a sede, águas que trazem restauração, águas que trazem libertação pura, águas que nos fazem andar sobre os nossos problemas e ter uma intimidade contigo. Senhor, águas, ó Deus, que matam a sede. Senhor Jesus, que nós também, ó Deus, venhamos ser cheios, nossos vasos venham estar cheios dessa água, a ponto de transbordar, ó Deus, para que nós alcancemos outras pessoas que estão necessitadas, que estão sedentas da Tua presença. Senhor, renova, nos fortalece, transborda em nossas vidas, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu te apresento cada pessoa que aqui se encontra essa noite. Senhor, toca na vida de cada pessoa aqui de uma unção diferente. Senhor, que essa mensagem, que essa noite seja uma noite ímpar na vida de cada um. E cada pessoa, ao se deslocar para a sua casa, Deus, venha caminhar contigo e venha sentir uma presença diferente do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha estar do ladinho mesmo, Senhor, e venha falar com essa pessoa: Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, esse problema também é meu, eu estou junto nessa causa. Senhor Jesus, toma conta do teu povo, guarda a vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Levanta suas mãos para cima. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus que seja com todos vós. Se Deus é por nós, a alegria do Senhor é a nossa. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.